Meus queridos irmãos, que o nosso Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer, se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos, eu peço a você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, mais uma vez nós nos apresentamos na sua presença, ó Deus. Pai, eu rogo para o Senhor estar colocando cada uma dessas almas em sua mão. Pai, eu sei que muitas almas estão peregrinando, estão andando por caminhos tortuosos. Mas o Senhor, pelo teu incrível amor e pelo teu poder, eu peço para o Senhor estar alinhando os passos dessas almas, ó Deus. Eu te peço, Criador, que o Senhor alinhe cada alma, Senhor, cada pessoa que está vendo esse vídeo na sua presença. Que essas pessoas venham estar alinhadas na tua presença, Senhor, com a tua palavra guardada na tábua dos seus corações. Eu te rogo, Santo Deus, que o Senhor venha estar sondando cada coração, penetrando a divisa da alma e ajudando com que essas almas venham ser colocadas de pé, ó Deus. Pois só o Senhor sabe a necessidade de cada coração. Só o Senhor sabe as suas lutas, as suas dificuldades. Mas o Senhor também é um Deus poderoso para nos ajudar. Tudo isso te peço em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Hoje eu vou estar lendo a Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, versículo do 12 ao 26. Diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, mas se o viver na carne me der fruto, da minha obra não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todo vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus pela minha nova ida a vós. Só até aqui. Irmãos, olha o que é que nos diz no versículo de número 14, diz assim: E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é muito forte. E muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa passando por dificuldades, passando por lutas, e ela ficando de pé, isso nos influencia, isso nos dá ânimo. Às vezes nós olhamos, nossa, como essa pessoa, ela passa por tudo isso, ela passa por todas essas coisas, mas ela permanece de pé. Um exemplo disso é o livro de Jó. Jó foi um homem que ele perdeu tudo. Ele foi retirado dos seus bens, foi retirado dos seus filhos, e ele estava quase morrendo, ele estava cheio de doenças, mas ele decide, em meio àquela tribulação, confiar em Deus. Então o que acontece? Deus restitui tudo que ele havia perdido. E hoje, nos dias atuais, a sua história continua influenciando as pessoas. Então assim, irmão, às vezes tem situações que acontecem para que nós venhamos ser exemplo para outros. Às vezes coisas ruins acontecem para que isso venha estar servindo de exemplo para outras pessoas. Por exemplo, como é que a gente conseguiria, um exemplo disso aqui é a história de Davi. Se nós observamos a história de Davi, nós percebemos que ele acaba adulterando com Betseba, e ele nos mostra
Com essa história a gente acaba tendo conhecimento de que os resultados que traz o pecado, pois no próprio livro de Davi nos mostra o resultado, no próprio história de Davi nos mostra o resultado que teve aquele pecado de Davi. Então, irmãos, o resultado do pecado é a morte. A Bíblia nos dá o exemplo do que o pecado faz conosco. O pecado, ele é morte. Em Ezequiel 18,4 diz que todas as almas são minhas, como a do Pai, também a do Filho são minhas. E toda alma que pecar, essa morrerá. Então, irmãos, eu devo estar distante do pecado, eu devo buscar tomar exemplo nos homens cristãos, eu devo buscar, que o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Nós devemos seguir o bom exemplo dos servos de Deus. Agora, olha o que vai nos dizer aqui no verso de número... Espera aí que eu estou procurando. Aqui, verso 21. Aqui, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, irmãos, que nós vemos a história do apóstolo Paulo. Viver para ele era Cristo. Quando as pessoas viam uma vida que na verdade não está de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo nos dá exemplo para ele que o viver é Cristo. Quando as pessoas viver para ela, viver para o dinheiro, viver para a concupiscência, viver para transgressões, mas a nossa vida, ela tem que ser vivida, ela tem que ser andada para a glória de Deus. Porque céus e terra passam, mas Deus não passa. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus, ele existiu no começo. Deus, ele existe hoje e Deus, ele existirá amanhã. Antes que houvesse só eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Ele é e ninguém pode impedir ele de operar. Então nós devemos viver para ele. Nós devemos viver uma vida para Deus, uma vida para Jesus Cristo. Uma vida baseada na palavra de Deus. Eu devo viver para Deus. O universo não só foi feito pela mão de Cristo. O universo é cristocêntrico. O universo foi feito nele e por ele. Então para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, seja dada a ele para sempre. Então o nosso viver, o ato de andar, o ato de comer, o ato de fazer tudo tem que ser para a glória de Deus. E o morrer é lucro para Paulo. Por que o morrer é lucro para Paulo? Porque Paulo, ele já cria em Deus. Paulo já cria em Jesus Cristo. Paulo, ele vivia uma vida nos ensinamentos cristãos, uma vida de santidade, uma vida buscando a comunhão com Deus. Por isso que para Paulo morrer ia ser lucro, porque ele vivia uma vida de acordo com a palavra, uma vida de acordo com o cristianismo, também deve ser a gente. Se nós com ele vivemos, com ele também morreremos. Então morrer para ele é lucro. Porque o que não acontece? Aqueles que morrem em Cristo, mesmo eles morrendo, mesmo ele perdendo a sua vida, a sua alma vai para a mão de Deus. Ele habita do lado de Deus, ele pode herdar Sião celestial, o reino dos céus. E por isso que para Paulo o morrer era lucro. Não é verdade? Agora, pera aí, onde é que está o versículo? Aqui nós vemos, olha. Verso 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido o meu corpo, seja pela vida, seja a morte. O nosso corpo, ele deve engrandecer a Jesus Cristo. As minhas atitudes devem ser para a glória de Deus. O meu andar, o meu falar, o meu agir, o meu estar levantando a mão, o meu levantar o braço, tem que ser para a glória de Jesus Cristo. Então, irmãos, assim nós devemos viver. Jesus Cristo, ele deve ser gloriado através do meu corpo. Tem pessoas que usam roupas sexuais, roupas para chamar atenção, que usam vestes para conduzir homens ao pecado. Mulheres que se vestem bem, se vestem de uma maneira bonita para atrair os homens, para chamar os homens para o pecado, para conduzir os homens ao pecado. Foi o que aconteceu com Betseba. Davi, que nós vemos, ele vê Betseba tomando banho, e Davi ele se sente atraído. Então o poder feminino é um poder grande. Então as mulheres, elas devem buscar vestir vestes que gloriam a Deus. Então você está me dizendo que Deus olha a roupa. Deus olha o coração, mas se a roupa também, ela pode estar nos levando ao pecado. As roupas, as nossas vestes que nós usamos, dependendo de como nós usamos. Tem pessoas que usam vestes mostrando a bunda, usam roupas eróticas. A nossa roupa, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E Deus é glorificado. Quando nós vamos para nós dizemos:
santificado seja o teu nome. O Deus, ele é santificado por mim. Não que as minhas ações, elas vão refletir na santidade de Deus, porque Deus é santo, quer o pecado, quer o não. Mas a gente honra a Deus pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de falar e pelo nosso modo de vestir. Dessa maneira, nós honramos a Deus. Então Deus, ele tem que ser glorificado no nosso corpo, nas nossas vestimentas, no nosso modo de falar, no nosso modo de viver. O nome de Deus deve ser glorificado. E tudo que nós fazemos tem que ser honrando ao nome de Deus. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Que assim seja. Amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, o Senhor é o conhecedor de cada coração, conhecedor de cada vida. Meu Deus Santo, eu te rogo mais uma vez para que o Senhor venha estar vindo ao encontro de cada coração, de cada pessoa, ó Deus Santo. Pois só o Senhor sabe o que essas pessoas passam, como elas vivem, como é as suas práticas, Senhor. Ah, Deus, vem estar indo ao encontro de cada um com teu poder, com a tua graça e com a tua infinita misericórdia, eu te rogo por isso. Em nome de Jesus, amém. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e fortifique a sua vida pelo seu glorioso nome, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Assim seja. Amém.